Foi? Oi, olá, boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos transmitindo a nossa terapia do luto em grupo pelo Instagram e aqui pelo Facebook, tá? Temos aí seguidores nas duas redes sociais, então hoje é a primeira vez que a gente transmite pelas duas redes, então sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, essa é a Resoluto, uma ONG que ajuda no tratamento do luto. E eu sou Michele Caltabiano, eu sou uma terapeuta emocional e idealizei todo esse trabalho de ajuda aos corações enlutados. E essa é minha companheira, minha amiga aqui, Andréia. Andréia Faria, sou conselheira do luto. Eu e a Michele estamos nessa função da ONG, onde estamos aqui para ajudar a todos nessa terapia em grupo, que temos todas as quartas às 18h30. Eu sou Andréia Faria. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos. A Fernanda já entrou aqui. Cadê? Seja bem-vinda, Fernanda. Oi, Fernanda. Tudo bem? A gente vai dar um tempinho aí, as pessoas vão chegando. E eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a Resoluto. O que é a Resoluto? A Resoluto ela é uma ONG virtual que auxilia no tratamento do luto. E como que é esse auxílio? Através de terapias em grupo que acontecem aqui, nas redes sociais, toda quarta-feira, 18h30. Essa terapia em grupo tem um tema. Então, cada semana a gente trabalha um tema diferenciado para que a gente possa tratar das questões do luto. Tratar do que acontece no momento em que você está passando por todo esse luto. E temos também alguns atendimentos de terapia individual, tá bom? Quem quiser saber mais sobre terapia individual, pode deixar aí na mensagem. Quem ainda não participou, coloque aí na mensagem que a gente vai estar explicando direitinho como funciona. E eu gosto de dar alguns recadinhos aqui no início da live, porque as pessoas vão chegando, né? As pessoas vão entrando. A gente sabe que depois de 10 minutos de live que começa a bombar o canal, que as pessoas começam a chegar aqui e fazer a terapia conosco. Eu quero falar com vocês de uma rifa, né? Uma ação do bem que a gente está fazendo aqui para a ONG Resoluto. Como que funciona isso? A gente tem a nossa cartelinha com vários nomes aqui e a gente está fazendo a rifa de um conjunto, tá? De prato, conjunto de chá. Olha, muito bonito. Ele tá, né, uma prata envelhecida e a pessoa, se quiser, pode deixar ele todo prateadinho ou pode deixar envelhecido assim, tá? A gente está vendendo para quê? Para qual finalidade? Para que a gente possa constituir a ONG de forma oficial. E o que é isso? É criar o CNPJ da ONG, é criar um estatuto social, criar regimento interno para que a ONG possa existir oficialmente. A ONG ela existe nas redes sociais desde janeiro agora desse ano. Então, nós estamos legalizando a ONG, temos advogados trabalhando em cima disso, trabalhando com toda a parte burocrática que tem, que nós não entendemos disso, mas os advogados sabem como fazer, para que a gente possa ser legalizado, para que a gente possa trabalhar de forma correta, tá? Então a ONG continua fazendo os seus trabalhos de forma gratuita aqui no canal, trazendo conteúdo de educação para o luto também de forma gratuita, fazendo alguns atendimentos de terapia individual também de forma gratuita. Tá? E quando a ONG precisa realmente de algum recurso, é isso que a gente vai estar fazendo. Uma rifa, uma doação que possa ser feita, né, em nome da ONG futuramente. Então, a gente quer fazer tudo legalizado para que a gente possa trazer sempre o melhor aqui no canal e aqui na Resoluto. Isa, boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Quem quiser falando boa noite, Nilza, seja bem-vinda. Nilza, boa noite, querida. Porque às vezes vocês entram e a gente não consegue ver, mas se vocês mandarem um oi, a gente sabe quem chegou aí. Vou colocar aqui pra gente ver os comentários, porque dali não tá chegando nada. Deixa eu abrir aqui, gente. Nós estamos assim, com 2 aparelhos de celular, né? Mas as mensagens a gente precisa ler por aqui, pelo computador, porque a gente já não tem mais aquela vista muito boa, né?
Então sejam bem-vindas, meninas. Eu queria falar um pouquinho para vocês, antes da gente entrar no tema. O nosso tema de hoje é: quem é você depois do luto? A gente sabe que a gente se transforma depois de um luto. A nossa vida, ela muda completamente. Então, quem nós nos transformamos? Em quem? Nós mudamos para melhor ou para pior? Né? Nós ficamos mais ressentidos, nós entendemos, ficamos com mais empatia com o outro. O que está acontecendo com a gente? Então, esse período de luto, ele traz essa mudança, essa transformação. E é importante a gente entender quem a gente está se transformando. A gente está se transformando em alguém que a gente gostaria de ser? Ou a gente está se transformando em alguém que nós não queremos ser? Porque dentro do luto, as emoções, elas são todas misturadas e todas juntas, né? Ao mesmo tempo, fazendo aquela confusão dentro aqui do nosso coração, com as nossas emoções, e também aqui dentro da nossa mente, deixando a gente totalmente perdido, sem saber por onde seguir. E pode acontecer de passar despercebido quem nós estamos, né, nos tornando a partir do luto. Então, esse tema é bem relevante, como todos os outros que a gente traz aqui. Porque são questionamentos que cada pessoa faz ao vivenciar o luto. Eu tenho certeza que muitas pessoas se perguntam: quem sou eu? Eu não era assim, agora eu me comporto assim. Por que eu estou me comportando assim? Então, sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre esse tema. E eu queria falar, antes, né, da gente aprofundar o assunto, das terapias, né? Eu quero dar um feedback para vocês. Pessoas que começaram na terapia em grupo aqui com a gente, mesmo sem falar nada, mesmo sem contar sua história, sem colocar comentários, já estão sentindo uma diferença, porque estão aprendendo a lidar com as questões da vida, com tudo que acontece nesse período de luto, nesse processo de luto. Então, são pessoas que nos procuram, que encontram de repente comigo ou com a Andréia pessoalmente, que mandam mensagens, né, no particular, falando do quanto estão gostando e do quanto estão sendo beneficiados com esse trabalho, tá? Com a educação que eles vão recebendo sobre o luto, o entendimento, a clareza que vem para cada uma dessas pessoas. Então, e tem pessoas também que já estão na terapia individual, já estão conversando comigo, a gente separa um dia, um horário e a gente faz, né, uma terapia mais centrada no caso, na situação de cada um. Gente, é muito legal. Tem 2 pessoas que já estão trazendo mais pessoas para o grupo, mesmo sem conhecer a Resoluto, e tem outras pessoas que os familiares estão participando também da terapia para ajudar essa pessoa enlutada. Entendeu? Olha que interessante, que bacana, porque o enlutado, ele procura ajuda. Ele vem, ele busca ajuda aqui, ele fala: eu tô aqui, eu preciso de ajuda, alguém pode me ajudar? E nós estamos aqui para isso. E depois vem uma pessoa muito próxima dessa pessoa, que já está fazendo a terapia, para ajudar essa pessoa, para entender tudo que está acontecendo com ela. Isso é muito lindo. Olha quantas vidas estão sendo transformadas através de um pequeno trabalho que a gente está realizando. Pode parecer pouco, mas para aquela pessoa é algo assim transformador. É algo que traz a clareza, né, de tudo que eles precisam. O que ele está precisando entender que não está entendendo naquela pessoa que está sofrendo. Então isso é muito lindo. Então eu quero falar para vocês que também estamos abertos para ajudar as pessoas que estão em volta de vocês. Tá? As pessoas que não estão sabendo lidar com a situação, que não conseguem entender você e as suas questões. Tá? Mas isso, gente, tem que partir, é claro, da pessoa. A pessoa tem que querer, ela tem que querer participar dessa sessão, porque a terapia não é com essa pessoa, é simplesmente uma sessão de orientação para ajudar a entender os acontecimentos do luto, que é muito difícil quem está de fora entender isso, né, Andréia? É verdade. Olha que bacana, né? As pessoas às vezes nos procuram, agradecem porque nós estamos ajudando, mas na verdade quem nos ajuda são vocês, com as histórias, né?
essa empatia que nós temos uma pela outra. E com essas histórias, o que acontece? Nós aprendemos, né? Pesquisamos e tentamos fazer o melhor para vocês. É uma reflexão. Como o tema de hoje, né? Que é uma reflexão que o luto pode trazer, né? Quem sou eu depois do luto, né? O luto traz um impacto muito forte na vida do enlutado. Então, a gente precisa refletir, falar, quem sou eu? Qual a minha identidade hoje? Quais são meus novos sonhos, né? Meus novos objetivos, meus novos planos, né? Desejos, né? Quem sou eu? O que eu posso fazer agora, né? Depois do luto? Esse é o tema que eu achei muito bacana, porque na verdade nem todo mundo assim para pensar e refletir, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou recomeçar daqui para frente, né? Lógico, né? Uma ajuda, né? Uma terapia, família ajuda muito, mas assim nós somos a nossa própria cura no luto, porque nós temos que fazer a nossa parte. Então hoje eu gostaria de interagir como a semana passada, porque eu adorei, né, Michele? Uhum. Nós ficamos muito felizes que todo mundo interagiu, todo mundo conversou, e eu aprendi muito, como eu aprendo sempre quando eu faço esse trabalho. Por isso que nós estamos aqui toda semana com um tema diferente, para a gente poder compartilhar, para a gente poder conversar, para a gente poder entender e assim aprender e passar todo esse aprendizado para vocês, ajudar, né? Quem precisa entender, quem não aceita, né? Os questionamentos que a gente puder responder, nós também faremos. Então, nós gostaríamos hoje que vocês falassem um pouco com a gente, né? Quem são vocês agora? Quais são os planos, né? O que vocês querem a partir desse momento, né? De uma perda? Gostaria que todo mundo falasse. Que bom. Cori, boa noite. Seja bem-vinda. É isso mesmo, Andréia. Nós temos essa mudança, né? Só que muitas vezes eu entendo, eu vou falar isso pela minha experiência, tá, gente? Muitas vezes a gente não consegue identificar o que a gente quer. Então, eu acredito que a gente pode começar identificando o que mudou. O que mudou? Qual foi a primeira mudança? E em seguida, a gente entender se essa mudança é benéfica, se essa mudança faz bem para mim, ou se essa mudança não é bem o que eu quero. Porque às vezes a gente se torna uma pessoa mais amarga, com raiva, que não entende o luto da outra pessoa, que julga muito. A gente se torna uma pessoa vingativa. Então depende muito do que aconteceu, da nossa história, da vivência que a gente tem, né? E aí no que a gente vai se transformando. Então, eu queria que vocês, né, quem puder falar um pouquinho, não precisa contar a história, mas só falar, né? Quem de vocês ficou assim com raiva ou amarga ou um pouco de mal com a vida, vendo as pessoas, sendo menos tolerante com as outras pessoas, né? Quem teve aí uma mudança para o aspecto negativo, né? Querendo vingança de repente de alguém, querendo... A gente às vezes fala justiça, né? Mas na verdade a gente quer uma vingança, dependendo da situação. Quem teve uma mudança para o aspecto negativo, mesmo que tenha sido por pouco tempo, né? Eu posso falar pela minha experiência que eu tive sim um pouco de raiva, né? Eu não sei nem de quem eu tinha raiva, se era de mim, se eram das pessoas. Eu na verdade queria achar algum culpado, então eu queria ter raiva de alguém, mas eu não sabia de quem. Mas eu fiquei um pouco com raiva assim da situação, por realmente não poder fazer nada. Então eu fiquei angustiada, eu queria jogar essa raiva, a culpa em cima de alguém e não tinha ninguém. Então isso fez mal pra mim, mas depois isso foi passando. Gislene chegou, boa noite. Oi, Gi. Boa noite, Gi.
Seja bem-vinda. E então comigo aconteceu isso, foi muito rápido, passou, porque depois eu vi realmente que não haviam culpados, tá? O que poderia ser feito de melhor, todo o cuidado que a gente poderia ter, a gente teve. Então eu vi que não teve nenhuma pessoa culpada, mas essa raiva veio, né? E aí a gente fica com raiva de Deus, por que levou, por que foi embora tão cedo. Então, se você teve alguma coisa aí, coloca pra gente entender. E se você teve também alguma coisa de bom, né? Porque a gente aprende com isso. A gente sabe que tem muitos casos de falecimento que vêm por doenças, e doenças assim muito agressivas. E essas doenças, apesar de a gente não querer que a pessoa que está ali vá embora, a gente não quer essa separação, a gente não quer o luto, mas a gente quer ver o bem da pessoa. Então, de repente, a gente entende, a gente começa a se colocar no lugar dela por aquele sofrimento que ela tem, né? E esse sofrimento que a pessoa tem ali no momento de uma doença pode ser algo que você venha sentir depois. Então, você consegue se colocar no lugar daquela pessoa ou não? Então, tem também as coisas boas que vêm com a transformação do luto. Ter empatia pelas pessoas, se colocar no lugar do outro. Eu sei porque, assim, eu sou mãe, então a morte que me abalou muito foi a morte do meu filho. E hoje eu tenho muito mais empatia por uma mãe que perdeu um filho do que antes. Porque antes eu não sabia o que era perder um filho, eu não sabia qual era a falta desse filho. Que falta esse filho me faz? O quanto dói ficar sem esse filho? Então eu não sabia disso. Eu não imaginava o que uma pessoa sentia ao perder o seu filho, mas hoje eu sei. Então, o que foi gerado em mim? Uma empatia. Então, quando é uma mãe que perde um filho, eu sei muito bem o que essa pessoa está vivendo. É claro, o meu luto pode ser diferente, as situações que levaram a essa morte podem ser diferentes, mais agressiva, menos agressiva, porém, eu sei qual é a dor de não se ter um filho aqui, de enterrar um filho. Então, eu tenho sim muita empatia por quem perde um filho, eu sei como é que é. Então isso foi gerado em mim, foi criado em mim. E eu percebo isso das pessoas que eu trato, das pessoas que eu converso, tá? Tem pessoas, mesmo com pouco tempo de luto, 1 mês, 2 meses, essa pessoa já está ali querendo ajudar outras mães, tá? Mesmo com a pouca experiência do luto. Então, eu já percebo que essas mudanças ocorrem desde o início, desde os primeiros dias. E cada um começa a se sentir um pouquinho mais forte por ajudar uma outra pessoa. Por quê? O seu conhecimento, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja pouco, ele é mais do que aquela pessoa que não experienciou isso ainda, que não vivenciou um luto, que não vivenciou a perda, a dor da perda. Então, isso começa desde o momento em que você tem conhecimento da notícia, né, do falecimento, as transformações já começam a acontecer. Então, se a gente parar para observar, a gente está se transformando todos os dias. E qual é a transformação que está acontecendo aí? Quem é você depois do luto? E a gente vai vivendo esse luto eternamente, porque o luto, eu acredito que ele não saia da nossa vida. A gente aprende a conviver com ele, aprende a conviver nessa situação, mas ele nunca vai embora. A gente sempre vai ser uma mãe enlutada, uma esposa enlutada, uma filha enlutada. A gente sempre vai ser uma pessoa enlutada. Por quê? Porque a perda aconteceu e ela é irreversível. Então continuaremos enlutados. Apenas ficaremos mais fortes diante de cada obstáculo que vai aparecendo. É isso, André? Nem todo mundo sai, né? Nem todo mundo tem essa transformação no luto. Cada um tem uma maneira de agir. Uns se fecham, né? Entram em depressão, não quer sair mais de casa, não sai do quarto, não quer ouvir, né, as pessoas conversarem com ela, não quer desabafar. Tem pessoas que se fecham. Essas pessoas são as que sofrem muito mais, né? Então nós não podemos julgar e temos que respeitar. E tem umas que saem, que passam pelo luto, fazem essa reflexão e querem sair,
né? Daquele abismo, né? Porque na verdade a gente se sente no abismo, né? Lá no fundo do poço, nós queremos assim colocar o pescoço para fora daquela água que está nos afogando e começa a fazer uma reflexão. Por amor, né? Aquele ente querido, pela memória dele eu quero viver. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ressignificar a minha vida, né? Transformar a minha vida. Então, ela procura o que eu vou fazer daqui para frente, né? Eu quero traçar um plano na minha vida, quero sofrer menos, né? A Michele falou uma coisa que eu penso sempre: ajudar uma pessoa, nós nos ajudamos, né? Eu não imagino a dor da perda de um filho. Eu não imagino, mas tanto que eu converso com mães, né? E tem um outro projeto que eu participo também, que são mães que perderam os filhos. Eu fico com a impressão que eu tenho aquela dor também, porque eu me coloquei no lugar de cada um. E é muito difícil sair desse processo. E eu admiro e tento, pelo menos assim, tentar que essas pessoas falem uma com as outras para ajudar aquelas que não conseguem sair, né, desse buraco, né? Porque às vezes precisa mais do que uma mão, elas precisam muito mais do que isso. E outras pessoas já conseguem caminhar assim aos pouquinhos, lógico, com ajuda, que eu acredito e falei já aqui, que ninguém sai de um processo desse sozinho, não sai. Tem que ter um profissional para ajudar, tem que ter uma terapia, tem que ter amigos, família, isso tudo ajuda a gente sair dessa dor, né? A gente tem que transformar essa dor apenas naquela saudade boa, naquelas boas lembranças, sem sofrimento, né? Ninguém merece sofrer dessa maneira. Então, precisamos sim de ajuda. Então, eu gostaria, né? A Michele já falou, que alguém relatasse alguma coisa, se já passou por isso, né? Se essa reflexão vocês já fizeram, se raiva de alguém, se já se fechou num quarto achando que nunca mais vai sair dessa fase, né? Eu acho que todo mundo, que é normal, até as pessoas que se fecham, né? Que a Michele teve raiva, é normal do luto, porque até a positividade de alguém nos incomoda, né? Porque a gente está triste aquele momento, então a gente quer que todo mundo fique triste. Isso é normal também. Até a gente sair daquela fase, a gente precisa realmente de ajuda. Eu acredito que todas, né, que passaram por isso, tem uma história para falar, não, eu fiquei com muita raiva, até a raiva de Deus, né, raiva de quem chegasse perto dela. Eu acho que a gente tem um pouco esses sentimentos, né? Que lógico, né, com o passar do tempo, a gente vai refletindo e vai vendo que nada disso vai trazer o nosso ente querido de volta. Verdade. E essa reflexão, gente, isso é autoconhecimento. E é isso que a terapia traz pra gente. A terapia não é pra quem é louco, não é pra quem tá fora de si. É pra quem precisa entender das emoções, gerir as emoções. E no luto, mais do que essencial a gente entender o que a gente está sentindo e começar a controlar, equilibrar todas essas emoções. E como que faz isso? A terapia ajuda. Então a terapia não é para quem é louco, para quem está com problema mental. Não, gente. Problema emocional. Então a terapia ajuda muito nisso. E o luto, gente, é aquela coisa. É aquele misto de emoções todos de uma vez só. Você sofre, você sente raiva, você sente dor, você sente angústia, você sente tristeza, você sente depressão, você sente tudo ao mesmo tempo. E aí fica aquela confusão louca. Por isso que dentro aqui da terapia, a gente faz essa terapia em grupo e traz um tema específico. Por quê? Porque dentro desse tema a gente está falando, a gente está desenvolvendo esse tema que com certeza ocorre na maioria das pessoas enlutadas. A gente ajuda que a pessoa entenda que isso é autoconhecimento. É se autoconhecer, entender, olhar para você. Então, dentro de um processo de luta, é preciso que você olhe para o seu sentimento, que você entenda o que você está sentindo e por que você está sentindo aquilo naquele momento.
Foi alguém que te falou alguma coisa e te fez mal? Você viu alguém fazendo alguma coisa que te deixou ruim, triste? Alguém falou alguma coisa, alguém mencionou? Ou foi pelo fato de você passar em algum lugar, encontrar com alguma pessoa? Isso são chamados gatilhos mentais, tá? Gatilhos emocionais mentais. Por quê? Alguma coisa aciona aquela emoção de tristeza em mim, aquela emoção de raiva em mim. Então, temos pessoas que falam, olha, eu não consigo lidar com a situação de uma outra pessoa falar de filhos, se eu perdi um filho. Tem pessoas que chegam relatando isso. Toda vez que alguém fala do seu próprio filho, me magoa, me deixa triste. Toda vez que eu vejo alguém falando da mãe, eu não tenho mais a minha mãe, falando que vai comemorar o Dia das Mães, eu não tenho, então eu fico triste. Então a gente precisa entender o que aciona essa emoção. O que está acionando, o que está disparando essa emoção que pode estar me fazendo mal. Então eu me transformo, naquilo que eu sinto. Não tem como. Se eu sinto algo, é a forma de demonstrar o que eu sou naquele momento, o que eu estou naquele momento. Porque nós estamos alegres, nós estamos tristes, nós estamos depressivos, nós estamos felizes, nós estamos com raiva, nós estamos entediados, nós estamos depressivos. Como você está naquele momento? Então as emoções, elas retratam isso, elas demonstram, como nós estamos aqui dentro. E aí, é claro que o meu comportamento vai seguir a minha emoção. Eu posso tratar alguém mal, eu posso responder mal para uma pessoa, que de repente não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a história. De repente não foi aquela pessoa que me causou aquela dor, mas eu vou ser ríspida com ela, eu vou ser mal educada, eu vou responder num tom desagradável. E aí que a gente começa a perceber, será que eu sou essa pessoa, que eu estou gostando de ser essa pessoa, que eu estou me transformando? Então é isso, quem é você depois do luto? O que você está permitindo ser através dessas emoções? Essas emoções são o que você gostaria de sentir? Não. Se não são isso, se não são essas emoções que você quer para a sua vida, que você quer desenvolver, para se tornar essa nova pessoa, porque no luto a gente se torna uma nova pessoa, não tem como. A gente se transforma. Os nossos interesses já não são os mesmos, a gente já não quer mais fazer as mesmas atividades de antes, a gente quer encontrar novas atividades que possam trazer um pouquinho de alegria pra gente. Então a gente vai mudando muita coisa na nossa vida. Então, nós vamos buscando entender o que faz bem. Só que será que a gente está observando o que faz mal? O que está desagradando? Então a gente tem que ter esse olhar. E esse olhar atento é o quê? É prestar atenção no que está sentindo e se perguntar, por que eu estou sentindo isso? O que trouxe esse sentimento para mim? E do mesmo jeito a gente faz com as coisas boas. Nossa, eu estou sorrindo hoje. O que me trouxe esse sorriso? O que me deixou um pouquinho alegre dentro desse processo de luto que me deixou bem entristecido? E entender também o que deixa alegre, o que traz esse sorriso. O que, como a Andréa falou, a gente quer pôr o pescoço para fora ali e respirar. E essa alegria, com outras coisas que acontecem ao nosso redor, é essa respirada que você dá lá em cima. Porque se você não respirar, você não aguenta ficar ali. Você vai morrer afogado em tantas emoções ruins. Então a gente precisa sim ter momentos de alegria. Ter pequenos momentos que despertem um sorriso dentro de nós. Mesmo que seja por pouco tempo. Tá? Então olhar isso tanto do lado negativo como do lado positivo. O que é isso? É autoconhecimento. Conhecer você, conhecer o que aciona as emoções em você e começar a eliminar. Não é bem eliminar, é selecionar o que você quer para a sua vida, o que você quer sentir. Se eu sei que passar em um lugar ou que estar em companhia de certas pessoas vão me trazer tristeza, raiva, ódio, rancor, por que eu vou lá? Então, esse autoconhecimento permite que você escolha, que você esteja no poder de falar, eu não quero estar em tal lugar. Eu atendo muitas pessoas que falam assim, eu não me sinto à vontade em sair com o mesmo grupo de amigos.
Por quê? Porque naquele momento essa pessoa está dolorida, ela está machucada. E a conversa que tem ali, porque a vida de cada pessoa continua. A pessoa continua vivendo a vida dela como antes. Mas aquela pessoa ferida, machucada, não. Para ela, uma conversa que para os outros podem ser uma distração, uma diversão, para ela pode magoar. Então a pessoa ela se afasta daquele grupo. E por que isso acontece? Justamente porque ela não quer passar por esse tipo de situação. Então, as pessoas ao redor precisam entender e compreender o que acontece com uma pessoa em luto para entender o porquê que ela está dizendo não. E às vezes em festa de família, as pessoas chamam, chamam para ir numa festa de família e aí às vezes você não está muito afim de ir. Por quê? Porque reunir em família lembra que aquela pessoa que não está mais aqui não está lá. Mostra para você que você tem um buraco aqui dentro. Mostra que está faltando algo. E se eu vou lá para ver que está faltando algo que vai me machucar, eu prefiro dizer não. Então essa pessoa, o que ela está fazendo? Ela está selecionando uma situação que pode fazer bem ou fazer mal. E aí vem a crítica e o julgamento em cima dela. Ela está se isolando, ela está ficando sozinha, deprimida, ela não sai mais de casa, ela não se enturma com os amigos. E o que acontece? É como se fosse uma repressão, tá? É como se fosse uma repressão em cima daquela pessoa. Seja bem-vinda, é a primeira vez que a gente está transmitindo aqui pelo Instagram. Você está passando por isso? Se você quiser dizer seu nome pra gente poder conversar, tá? Seja bem-vinda. Mas é bem isso. Então vem uma repressão das pessoas que a gente espera receber ajuda. Não é verdade? As pessoas mais próximas da nossa casa, da nossa família. E em vez dessas pessoas entenderem que nesse momento você está apenas escolhendo... Sheila, seja bem-vinda, meu amor. Em vez das pessoas entenderem que você está escolhendo não passar pela dor, que você está se resguardando, elas vão em cima de você com essa repressão, né? E para quem está enlutado, às vezes a pessoa não consegue entender e não consegue explicar isso para essa família, para esse grupo de amigos. E aí se torna cada vez mais difícil vivenciar o processo de luto. Porque vivenciar o processo de luto é olhar para essa dor e é fazer justamente isso. Entender que naquele lugar, naquela ocasião, naquele momento, ainda não é a hora, ainda não é o momento. Sheila, sua mãe faleceu tem 2 anos, né? E como você tem lidado com essa situação? Se quiser contar um pouquinho pra gente, porque aqui a gente faz essa terapia em grupo, a gente sempre traz um tema, mas é claro, quando a pessoa conta a sua história, a gente vai desenvolvendo essa história e ajuda, trazendo um pouco de esclarecimento sobre esse momento do luto, tá? A gente dá esse... Patrícia, seja bem-vinda. A gente Patrícia. Dá esse feedback, tá? Porque a nossa intenção aqui realmente é ajudar. Ajudar fazendo essa terapia, trazendo educação e esclarecimento em relação ao luto. A gente precisa conhecer a história de cada um para a gente poder... né? Ter o que dizer no momento certo, né? Porque a gente precisa saber o que dizer. E a gente não pode esquecer que mesmo entre esses sofrimentos todos que passamos, a gente tem que tirar o aprendizado daí. Porque esse aprendizado é o que vai fazer você caminhar todos os dias, né? Porque o luto, apesar de ser uma palavra, né? Que a gente fala luto, a gente já vê preto, negro, né? A gente vê uma coisa escura. Apesar de tudo isso, tem um lado positivo, né? O nosso lado, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu tive tantas transformações na minha vida, mas para eu ter essas transformações e chegar, né, a me colocar no lugar de alguém, eu precisei passar por várias coisas ruins na minha vida, né? Porque nós temos fases de vaidade, nós temos várias fases, né? De não ligar. Quando a pessoa vem conversar com você, você não quer ouvir, né? Porque você está com outros interesses que você acha que são melhores, né? Que você não vai perder tempo conversando com aquela pessoa. Então, tudo isso, eu comecei a passar por certas coisas na minha vida que começou a me transformar. E olha, eu me transformei muito mais
quando eu comecei a entender cada uma das pessoas que vieram conversar comigo. E quando eu entrei nesse projeto, né, que é para acolher, eu vi que realmente eu era uma pessoa totalmente fútil, né? Pessoa que... O que eu vim fazer nesse mundo, né? Se eu só penso em mim, se eu só quero coisas para mim, se eu só penso na minha vaidade, né? Eu coloquei na frente de tudo isso a minha humildade, né? Eu fui capaz de reconhecer o quanto eu estava sendo, né, uma pessoa inútil. E eu comecei a trabalhar esse lado. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter conhecido pessoas, porque eu aprendi muito, eu aprendo ainda até hoje, com todos os tropeços que eu tomei, a ser um pouquinho melhor, né? Porque a gente tenta melhorar um pouco cada dia. E eu tô tentando ser um pouco melhor, entendendo tudo que se passa, né? E eu vejo que não tem sentido na vida se a gente não fizer o bem para alguém. Se a gente não acolher uma pessoa que tanto precisa, né? Ser abraçada, ser ouvida. E é isso, gente. Isso é uma transformação. Então, em todas as situações da nossa vida. E o luto também. No luto nós aprendemos um monte de coisa. Tem pessoas que procuram uma religião. Tem pessoas que se apegam mais com Deus. Tem pessoas que têm mais fé. Pessoas que não faziam algumas coisas antes, fazem agora. Isso é transformação. E tudo que for de bom para você, você pode ter certeza que flui e vai vir muito mais coisas. Isso que nós temos que pôr na cabeça, Rita, né? O aprendizado. Noite. A Rita chegou. Rita, boa noite. Seja bem-vinda. Ô Sheila, o luto, né? A gente fala, né, que vai sair do luto, mas será que o luto sai da gente? É aí que tá. A gente aprende, Sheila, a lidar com as situações que o luto traz pra gente. E é isso que é importante, saber lidar com as situações que acontecem. Porque nós estamos mais frágeis. As pessoas não sabem lidar com a gente. Falam coisas, dizem coisas, pressupõem, né? Pensam que sabem o que a gente está sentindo e pensam que sabem a receita para sair do luto, né? E aí falam coisas que tem que seguir sua vida, você ainda está chorando, já passaram-se 2 anos, você ainda está nessa, mas ninguém sabe o que está passando aqui dentro. O que precisa ser reorganizado aqui dentro, essas emoções? Perder uma mãe não é fácil. E o que vai junto com essa mãe? É uma amiga, é uma companheira? De repente é aquela pessoa que te acompanhou a vida inteira. Qual é o significado dessa pessoa na sua vida? Então qual é a importância dessa pessoa na sua vida? As pessoas não sabem, porque elas não conviveram. A convivência é somente sua com a sua mãe. Então nunca ninguém vai entender qual é essa relação de amor. Essa relação de amor que a gente tem com aquela pessoa. Né, Patrícia? A Patrícia é uma linda também que está vivenciando aí o luto, a perda da mãe. Tem muita dificuldade em passar por isso, mas ela está aqui firme e forte. Ela faz terapia, ela tenta se conhecer, ela vai tentando entender todas as emoções, o que está acontecendo com ela, para administrar melhor tudo isso. Porque o luto, ele vai continuar. Nós vamos carregar, porque não tem tempo que vai falar assim, agora o luto acabou, passou. Não. Nós vamos nos fortalecendo, nos transformando para continuar vivendo em luto. Porque essa pessoa não volta. Infelizmente, essa pessoa não volta. Então, é a nossa transformação, o nosso fortalecimento emocional que faz com que a gente se sinta melhor para seguir em frente. Faz com que a gente sofra menos. Faz com que a gente saiba lidar com as situações e falar, olha, filho, você não vai me atrapalhar agora. Tá? Então, é isso que a gente aprende a fazer, equilibrar tudo isso. Deixa eu ler o que a Patrícia colocou aqui. Ontem tive uma crise de choro ainda, meninas. Estou me sentindo muito sozinha diante da minha família. Mas, Patrícia, as crises de choro, elas podem vir, tá? Mesmo sendo no início ou depois de 1 ano, 2 anos. Por quê? Por conta dos gatilhos emocionais. De repente, tem algo ali que aciona uma tristeza, uma saudade, um desespero, uma vontade de estar com aquela pessoa.
E de repente a gente não sabe nem como lidar com isso, aí a gente chora, porque a gente precisa pôr aquilo pra fora. Então é normal, se precisar chorar, chore, sem medo, sem reprovação e sem recriminação com você mesmo. É minha melhor amiga. Isso mesmo, a minha melhor amiga. Então assim, tem um significado daquela pessoa. O que aquela pessoa representa para você, além de ser a mãe? Então tem muitos papéis envolvidos ali que as pessoas não entendem, não é verdade? E muitas vezes isso acontece, eu gosto muito de falar aqui isso também, com os pets. Tem gente que não reconhece o luto de um animalzinho de estimação. Mas aquele animalzinho, o que ele significa para você? Eu tenho um gato na minha casa, para mim ele é meu filho. Eu não gosto de viajar e deixar ele muito tempo sozinho. Eu já fico preocupada com ele, se ele vai ter comida, com quem que ele vai falar, que ele vai ficar quietinho em casa. São tantas coisas envolvidas. E aí quando esse pet for embora, chega a hora dele ele morrer, o que vai acontecer? Ah, é só um gato. Não, não é só um gato. É o meu filho. É quem eu chamo de filho, é quem eu dou comida, é quem eu arrumo a caminha, sabe? Todo o cuidado que eu tenho. Qual é a representação desse gato na minha vida? Ele que me abraça, ele que vem fazer carinho em mim. Então tem tanta coisa envolvida que as pessoas à nossa volta não sabem lidar. E aí compete a nós, enlutados, aprender a lidar com tudo isso. Deveria ser o contrário. Eles deveriam estar cuidando de nós, nos ajudando, né, nos fortalecendo. Mas não acontece porque eles não sabem lidar com a situação. O luto ainda é um tabu. Muita gente não gosta de falar do luto. Não fala nada, não diz nem que sim, nem que não, nem A, nem B. Simplesmente saem de perto de você. Então, eles não sabem lidar com essa situação. E a gente é que sofre com tudo isso, né? Mas você pode ter certeza que o aprendizado maior vai ficar conosco. Com certeza. Tá? O aprendizado maior, o aprendizado de vida, de empatia, de cuidado com as pessoas, de amor ao próximo, tudo isso, esse aprendizado é nosso, ninguém vai tirar. Tá? E é isso que a grandeza do luto, eu acredito que é isso. É criar dentro de nós um sentimento puro. É um sentimento, é difícil até falar, até descrever, não tem como descrever, mas é algo muito puro, muito real. Porque quando você vê uma pessoa em luto sofrendo, você sabe o que aquela pessoa tá passando. E quando você leva aquele abraço para aquela pessoa, é o mais sincero possível. E isso não tem preço. Quando eu levo um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho das minhas palavras para alguém que está precisando de ajuda, eu me sinto assim, grandiosa. Por quê? Porque eu fiz o bem. Porque eu estou ajudando aquela pessoa de alguma forma. E é isso. Nosso trabalho aqui se resume nisso, tá? A Resoluto, ela se resume nisso. Em levar aos corações enlutados esse conhecimento, esse cuidado, esse amor, esse carinho, essa empatia. Né? Então, quem já está com a gente há mais tempo, conhece. A Rita colocou aqui que ontem recebeu uma carta, gratidão. A Rita sempre recebe algumas cartinhas psicografadas e isso fortalece o coração dela, né, Rita? Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Não, ainda não. Deixa eu fazer um comentário aqui, tá? As pessoas têm que aprender a respeitar, seja o luto qual for, né? A gente deixa aberto também, se um dia alguém quiser falar do seu pet, né, Michele? Porque isso também que nem ela falou, é que nem filho. Vai fazer um mês amanhã que eu tive que sacrificar o meu cachorrinho, eu tive que sacrificar, ele ficou doente. E eu tenho outra cachorrinha que também está doente. E fizeram um comentário muito desagradável na minha página, porque eu coloquei a foto do meu pet lá e eu bloqueei essa pessoa. Eu não quero nem ligar, nem entrar em detalhes, né, com ela, mas eu bloqueei porque assim, nunca fala comigo, né, não dá bom dia, aí vai lá na minha página e fala e faz um comentário desagradável. Então a pessoa tem que saber respeitar, seja o luto qual for, sabe? Porque eu acho que dor é uma coisa universal, dor é dor, né? Dor de luto, dor de separação, né?
dor de qualquer coisa na nossa vida. Então as pessoas têm que aprender a respeitar. Então, como a gente, que nem eu falo para vocês, tudo é um aprendizado. Eu aprendi muitas coisas, né? E a gente tem que ficar perto de pessoas que a gente tem aquela motivação, aquelas pessoas que gostam de estar do seu lado, que entendam, né, a sua dor, não só falando, eu sinto muito, tinha que acontecer, ele está com Deus agora. Não precisa dizer isso. A gente tem que trocar isso, né? Tem que trocar, dizer, sinto muito, eu imagino a dor que você está sentindo. É isso que a gente tem que saber, aprender a falar. E ficar ali do lado para qualquer pessoa, para qualquer coisa que ela queira, ou deitar no seu ombro, ou receber um abraço. Isso que nós temos que colocar na cabeça. Então, as pessoas hoje, muitas, não estou falando de todas, mas muitos não respeitam esse lado, né, da dor do outro, né? Não entendem, não sabem o que dizer, então não falem nada, né? Fiquem quietos, não falem, porque uma palavra que a gente diga pode machucar muito mais. A gente não sabe o estrago que pode fazer falando alguma coisa para magoar. Oi, Luciana, boa noite, seja bem-vinda, meu amor. Boa noite, Luciana. É isso mesmo. A dor do luto, né? Mudando um pouquinho, aqui a gente está fugindo um pouquinho do assunto, mas a dor do luto ela é muito mais relacionada ao vínculo de amor e convivência do que vínculos consanguíneos, tá? Porque pode ser um parente, pode ser um irmão, mas se eu não tiver vínculo de amor e nem vínculo de convivência com aquela pessoa, eu não vou sofrer. Sofre quem tem amor, quem tem convivência, quem tem história. Quem não tem, não sofre, tá? Então, por isso que quando a gente faz aqui uma análise, um tratamento, uma conversa com a pessoa em relação ao luto, a gente tem que entender aquela história, a gente tem que entender o que aquela convivência significa para essa pessoa. Por isso que cada luto é individual. Pode ter morrido meu pai. Para mim, de uma forma, eu vou sentir, a minha irmã pode sentir de outra. Por quê? Porque a convivência que eu tenho com meu pai, que eu tive com meu pai, é uma e a minha irmã é outra. Não tem isso? Não tem pais e filhos que se dão bem ou que se dão mal? Quem vai sentir mais? Quem teve mais convivência e mais vínculo de amor com aquela pessoa. Então, isso já é cientificamente comprovado, tá? E a gente percebe isso muito fácil, fazendo uma análise aí de muitas famílias que vivem e que sofrem pelo luto. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas, gente, não significa que quem não demonstra o sofrimento também não esteja sofrendo, tá? Então, a gente não pode ir muito assim no que a gente percebe ou que a gente vê, tá? Porque existem formas de sofrer diferente, formas de viver o luto diferente. Tem pessoas que gostam de falar daquela história, daquela convivência, relembrar a pessoa a todo momento. Tem outras que preferem não tocar no assunto, tá? Mas isso é o tempo que vai elaborar esse luto. Então, cada um vai ter o seu tempo para poder falar, para poder lembrar, para poder mexer nos pertences, para poder mexer no quarto e nas coisas daquela pessoa. Outros podem fazer isso de forma mais rápida, tá? Então, isso a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para não generalizar, porque cada luto é individual. Cada pessoa tem a sua dor e encara o seu luto de uma maneira diferente. A Patrícia colocou aqui, eu tenho a minha Jolie, minha cachorrinha, ela sente quando choro, vejo que deita na caminha dela, mas ela é o amor da minha vida, eu falo da avó para ela. Então, olha, gente, os animais, eles percebem isso, né? Quem não tem um animal, até falo, adotem um, porque eles auxiliam muito nesse período de luto, eles entendem. Por que eles entendem? Porque a comunicação que você tem com um animalzinho de estimação são as emoções, gente. Não é o que você fala. Você acha que ele entende português? Não entende. Ele entende a vibração da sua emoção ao falar com ele.
Quando você fala de forma carinhosa, ele está sentindo aquela vibração. E quando você fala com raiva, ele está sentindo a vibração da raiva. Então, a comunicação entre os animais vem por vibração emocional, né? É claro, os animais não têm sentimentos, mas eles têm, aliás, não têm emoções, eles têm sentimentos. Então, tudo que é instintivo, o animal sente, tá? Que não é pessoal. Raiva, né? Alegria, ele até sente, mas assim, falar que amor, não, ele sente raiva, ele sente alegria, ele sente tristeza, mas ele não sente aquilo que a gente tem de individual, que o ser humano tem, aqueles sentimentos como eu posso explicar? Sentimentos de uma pessoa para outra. Então, as emoções, que é o que eu sinto em relação às coisas, não acontece. Só tem os sentimentos instintivos do animal. Tá? Até mesmo que eles usam isso como uma forma de sobrevivência. Né? Já é deles. A Rita colocou aqui, sente falta da mãe, do pai, lembra muito quando ele desencarnou, tinha 7 para 8 anos, que ele se suicidou. Então, olha para você ver, cada pessoa tem a sua história, né? Imagina para a Rita, uma criança de 7, 8 anos, entender o que é a morte de um pai e entender que essa morte foi um suicídio. Então, são muitas coisas envolvidas ali que agravam o período do luto, o processo de luto. E quem está de fora, muitas vezes não sabe lidar com isso. Por isso que a ajuda profissional faz toda a diferença, tá? A ajuda profissional, ela consegue te guiar nesse processo para você entender melhor essas emoções, entender melhor tudo que está acontecendo no luto e entender se essas coisas são normais ou não. Porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Será que isso que eu estou passando é normal? Será que isso acontece com todo mundo? É assim mesmo? Então, são coisas assim que são dúvidas que as pessoas têm e que dentro da terapia a gente vai, né, desmistificando isso. Vai desmistificando tudo isso, porque realmente quem nunca viveu um luto não sabe o que é normal, o que acontece, o que não acontece. É normal quando eu paro de chorar? Então são tantas dúvidas que acontecem. E aqui na terapia em grupo a gente traz isso também, para que as pessoas possam perguntar, para que as pessoas possam questionar sobre o que está acontecendo, trazer de repente um relato de experiência, como que está lidando com isso. E a gente vai trazendo todo esse atendimento terapêutico aqui para dentro da nossa live, tá bom? Entender tantas mudanças é cansativo, né, gente? É cansativo. Tem um desgaste emocional, né? Que vem pro físico também. O físico já não aguenta mais tantas emoções. E aí o corpo cansa. Cansa, mas é possível florescer de novo, né? A gente tem que respeitar o nosso tempo, né? Nós mesmos, respeitar o nosso tempo para a gente poder começar a florescer. Mas é um processo que desgasta e muita gente desiste, né? De tentar melhorar. Mas a gente não pode desistir. Mesmo sendo contra, né, a vontade do nosso emocional, nós temos que tentar, né, cuidar da nossa saúde, né? Isso é uma transformação também, né? Precisamos fazer esse tipo de coisa, né? Já que ficamos aqui, vamos honrar, né, a pessoa que a gente ama e cuidando da gente, né? Porque tem a parte, né, a parte da saúde também que afeta. Né? A gente fica mais vulnerável à gripe, pressão alta, né? Tantas coisas que a gente tem, né? Quando a gente tem uma perda grande, né? Qualquer coisa que te deixa abalado, né? Na nossa vida, a gente vai adquirindo, né? Essas coisas, uma coisinha que aparece aqui, outra coisinha que aparece lá, mas não podemos desistir. Temos que dar um passo de cada vez, e cada um no seu tempo. A Rita colocou aqui, ó, minha mãe tinha 5 gatos, infelizmente eles se entristeceram, acharam falta dela. Mesmo cuidando delas, cada um foi morrendo de tristeza, percebemos isso. Sim, eles podem, né, sentir a falta do dono e ficarem aí adoecidos e até morrerem.
Infelizmente, isso é algo que acontece. A Luciana colocou: hoje faz 39 dias que minha princesa se foi. Tinha 14 anos, minha estrelinha Alicia. 39 dias, Luciana, é muito pouco tempo, né? Muito pouco mesmo. Receba o nosso abraço carinhoso, tá? Nossos sentimentos. Conte com a gente para poder te ajudar a passar, né? Esse começo é muito difícil, se você não tiver um apoio, né? Você não consegue, né? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. A gente está aqui para isso, você pode chamar, né? Participar sempre dessas terapias, fazer uma terapia com a Michele, para você poder entender esse processo. Mas viver esse luto é preciso viver. Nós estamos aqui para dar esse auxílio, né? A terapia em grupo, cada semana é um tema diferente. Pode ser que tenha semana que você se identifique com o tema, pode ter semana que você não se identifique com o tema, tá? Porque a terapia em grupo ela é bem assim genérica, então a gente abrange situações que ocorrem no luto. Mas na terapia individual, caso você queira, depois você me chame e a gente pode conversar para estar te auxiliando nesse momento, tá bom? E aí a gente fala mais específico da sua situação. Mas se você também quiser colocar aqui dentro do chat, a gente também vai te auxiliando nesse momento. E se quiser também só ouvir a terapia e ir aprendendo aos poucos, e quando se sentir à vontade para falar com a gente, aí você chama. Aqui não tem certo e não tem errado. O jeito que você tem de processar o seu luto é o seu jeito, é único, tá? E quando você quiser, quando você precisar, quando você se sentir bem, a gente tá aqui para te ajudar, tá bom? A Rita colocou aqui: tem pessoas que não gostam de ouvir o nosso desabafo, acham até ruim de falar, acha que nós temos que esquecer, parar de falar. Já aconteceu comigo, esquecer, que jeito certo. Então, né, as pessoas acham que a gente precisa, né, esquece, deixa, né, deixa a pessoa em paz, né, como se a gente estivesse falando da pessoa e lembrando, estivesse fazendo mal para ela. Mas não tá fazendo mal, tá? Lembrar das coisas boas, lembrar do amor, lembrar da convivência, isso não faz mal, tá? O que faz mal é a gente ficar se lamentando, tá? Eu acho que isso não é bom pra gente, não é bom pra eles, por conta da vibração, né? Se lamentar porque você se foi, porque você não tá aqui, porque você me abandonou. Acho que esse tipo de coisa não faz bem pra gente nem pra eles. Mas assim, lembrar do que aconteceu, contar histórias, vivências, né? Que vocês tiveram, porque isso acalma o coração. Isso faz com que a gente reviva aquele momento, que a gente mate a saudade daquela pessoa. Isso acontece. Toda vez que a gente traz uma lembrança à mente, a gente revive aquele momento. E revivendo aquele momento, a gente tem a sensação, né, daquele encontro, daquele momento de novo, como se estivesse acontecendo novamente. Esse é um recurso muito poderoso da nossa mente, tá? Quando você fecha os olhos e você lembra de algo, ou você imagina algo, a sua mente entende que aquilo está acontecendo de verdade. E aí as reações do seu corpo, as emoções, elas são verdadeiras, como se realmente estivesse acontecendo. Então, utilizar esse recurso pode fazer muito, muito bem para quem está aí com saudade, para quem quer matar a saudade de alguma forma, tá? A Rita colocou: agora estou bem, graças a Deus, só lembranças boas. É isso, a gente consegue passar pelo processo de luto e chegar nessa fase. A gente consegue. Mas é preciso desse carinho com a gente mesmo, dessa atenção, desse cuidado, desse autoconhecimento, de olhar para você e entender o que você está sentindo. Não se cobrar de jeito nenhum, sabe? Porque eu ainda estou sofrendo, porque eu ainda estou em luto, porque eu ainda estou chorando. Não se cobre, dê tempo ao tempo. Cada pessoa precisa do seu tempo e tem o seu tempo para processar. Não é porque uma pessoa se recuperou do luto em 6 meses que todo mundo vai se recuperar. Tem pessoas que levam anos. Mas o importante é você entender que gradativamente você está melhorando.
É você olhar para isso. E ter recaídas dentro do processo de luto é normal, tá? Ter recaídas é normal. Se manter recaído, não. Tá? Então tem uma diferença. Tem uma recaída, depois volto. O vídeo aqui foi encerrado, gente, porque é 1 hora só o Instagram. Uma hora o Instagram encerra. Mas a gente já tá terminando também aqui. Não é verdade? Não tem problema, Fernanda. Fica gravado aqui. Ela falou que perdeu um pouquinho da reunião. Fica sim, gravado. Fica gravado. Você pode assistir. E é isso, o Instagram encerrou, a gente esqueceu, eu esqueci desse detalhe, que ele, 1 hora de vídeo ele encerra. Mas a gente vai encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham algum aprendizado, né, com o que a gente falou hoje, sobre o que a gente se torna depois do luto. E olhar com amor, com carinho, para ver se você realmente está se tornando algo que você deseja, ou se você está se tornando algo que não é tão legal para você. Então, olhe com carinho para isso, tenha esse autoconhecimento de entender o que está acontecendo com você, para que você possa estar no controle, tá? Não deixe as emoções controlar você. Esteja você no controle das suas emoções. E é isso que a gente ensina aqui, tá? A gerenciar essas emoções. A Fernanda acho que falou alguma coisa. Há dias estou um dia de cada vez, mas sei que devido à data do aniversário dele, dores, choro, tristeza, mas estou respeitando esse meu tempo. Isso mesmo. O importante é isso, respeitar o tempo. Não tenho pressa porque assim, as pessoas às vezes falam tanta coisa que acham que você tem que ter aquele prazo, né? Assim, até tal dia você vai sofrer, depois desse dia não. Não, gente, cada um tem o seu tempo. Eu acho, Fernando, que você é uma pessoa que já provou, que sabe caminhar um dia de cada vez, pelas coisas que você faz, né, que você tem feito. Isso ajuda muito. O importante é não se cobrar, não se cobrem. Vivam o luto até onde vocês acharem que tem que viver, né? A gente não pode ficar pressionando, já está na hora já. Não. Cada um tem o seu tempo. Então, faça essa reflexão de quem eu posso me tornar, o que eu posso fazer, o que eu posso buscar, né, nesse meu novo recomeço, porque vai ser um novo recomeço, uma nova vida. Sempre caminhando devagar, um dia de cada vez. Beijo, gente, adorei estar com vocês mais uma vez. Beijo para todo mundo, sintam-se abraçados, acolhidos. E a gente vai estar aqui sempre para o que vocês precisarem. Estão abertos temas, se vocês quiserem também, né? Eu queria falar sobre esse tema, porque às vezes a gente escolhe um tema, né, de acordo com o que a gente já conhece, né? Cada um de vocês, a gente tenta falar de um tema que ajude. Mas se vocês também tiverem um tema que vocês queiram discutir, nós estamos aqui para pesquisar e a gente conversa sobre isso. Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Até semana.